Autoabandono é quando você deixa de ouvir suas necessidades para agradar os outros. É quando você diz sim querendo dizer não. Quando permanece em lugares que ferem sua alma por medo de ficar só. Eu acredito que identificar quando estamos nos autoabandonando é uma das coisas mais difíceis. E é por isso mesmo que quanto mais cedo percebermos, maiores serão as chances de nós buscarmos o caminho para nos acharmos de novo. E acredite, eu sei porque já me abandonei antes e descobri que o autoabandono é a porta de entrada para a maioria dos nossos problemas. Neste vídeo, vamos identificar os sinais sutis e muitas vezes invisíveis do autoabandono. Você vai perceber como ele se manifesta no cotidiano, nas relações, nas decisões e na forma como você se trata. Mas também vou te mostrar o caminho de volta, como cultivar o amor próprio, estabelecer limites saudáveis e se tornar a pessoa que cuida de si com presença, respeito e carinho. Porque se você não estiver ao seu lado, ninguém poderá estar de verdade. É comprovado, 1 em cada 10 pessoas sofrerá em algum momento de sua vida algum transtorno psiquiátrico. Sinais de que você está se autoabandonando e como se reconectar com você. Você já sentiu como se estivesse se perdendo dentro de um relacionamento, como se pouco a pouco você fosse se apagando, se anulando, dando tudo de si e ficando sem nada? Já sentiu um vazio existencial, uma tristeza, como se nada pudesse te fazer sentir alegria? O autoabandono é silencioso. Ele não grita, ele sussurra. E quando você percebe, já deixou de se ouvir, de se cuidar, de se amar. Estamos no segundo episódio da nossa série Iluminar as Raízes Pessoais. Hoje vamos falar sobre os sinais sutis de autoabandono e, mais do que isso, como voltar para você, porque a conexão mais importante da sua vida é com você mesmo. Estamos vivendo a era do autoabandono. Nunca a humanidade esteve tão perdida, tão solitária e tão carente. Viver sozinho se tornou um senso comum. Muitas vezes as pessoas que se autoabandonam são ótimas para os outros, mas péssimas para si próprias. Autoabandono é quando você deixa suas necessidades, seus limites e seus sonhos de lado para agradar o outro, para manter alguém por perto, para não perder um amor, mesmo que isso puxe a si mesmo. É quando você se esquece de si para se tornar o que o outro espera. É quando você dá o melhor de si, mas esquece de dar a si mesmo. Sinais de que você está se autoabandonando. Você diz sim quando queria dizer não. Você sente culpa por priorizar seu tempo, seus desejos. Tolera desrespeitos para não parecer difícil. Se perde nos gostos e desejos do outro. Deixa de se olhar no espelho, ou se olha e não se reconhece mais. Vive com medo de ser rejeitado, mesmo que esteja se rejeitando todo dia. Esses sinais não são fraqueza, são pedidos de socorro da sua alma. É quando você exige muito de si, é quando passamos a ser carrascos de nós mesmos no dia a dia. A sensação de que estamos devendo impostos para a gente mesmo. Começamos a cobrar muito, começamos a sofrer por antecipação. Se sente desprotegida ou desprotegido, sozinha, sozinho. Enfim, não sabe se proteger, perde a saúde psíquica e se autoflagela emocionalmente. Por que fazemos isso? Porque aprendemos. Aprendemos desde cedo que o amor vem com condição, que para ser amado ou amada é preciso merecer, é preciso se adaptar, agradar, se moldar. Nós mulheres sofremos ainda mais, pois somos julgadas o tempo todo pela sociedade. Precisamos casar, precisamos ter um filho, precisamos ficar bonitas, não podemos envelhecer. Mas os homens também sofrem. Desde pequenos são ensinados a reprimir emoções,
a não chorar, a serem fortes o tempo todo. Precisam sustentar, proteger, serem bem-sucedidos. E nesse esforço, muitos se perdem de si mesmos. Nos últimos meses, eu venho sofrendo com uma endometriose profunda. Além das dores insuportáveis, ela me fez engordar. Desenvolvi hipotireoidismo e comecei a me autoabandonar. Então acredite, eu sei do que estou falando, mas este foi o meu problema. Existem milhares de pessoas sofrendo de bulimia, de anorexia, malhando feito loucas ou loucos para ter um corpo perfeito, tentando se enquadrar em padrões sociais para agradar seus parceiros, suas parceiras, tentando a todo custo dar amor e recebendo em troca migalhas. Isso gera no subconsciente um padrão traumatizado. Os defeitos que achamos que possuímos nos flagelam. Mas deixa eu te contar um segredo. O verdadeiro amor não exige sacrifício da sua essência. Ao contrário, ele floresce quando você é inteiro, inteira. Quando você é você. Como se reconectar com você? Primeiro, aprenda a se escutar de verdade. Não só a sua voz, mas o seu silêncio. Aquele que grita quando você se trai. Segundo, respeite seus limites. Dizer não ao outro é muitas vezes dizer sim a si. Colocar limites não é rejeitar, é se honrar. Terceiro, cuide de si como cuidaria de quem ama. Você também merece carinho, presença e colo. Não se trate como sobra. Quarto, recupere suas pequenas alegrias. Ouça e cante aquela música que você gosta. Dance sozinho ou sozinha pela casa. Cozinhe seu prato favorito. Volte para a sua casa interior. Volte para você. Quinto, olhe-se com paixão, não com julgamento, mas com o olhar de quem se conhece bem. Conhece seu amor próprio, sua beleza. Volte para aquele você antes das máscaras impostas. Você inteiro, você inteira. Aquela pessoa inteira que você sempre foi. O auto-amor não é egoísmo. É a forma mais profunda de libertação. É o retorno ao seu centro. É dizer assim, eu não me abandono mais. Agora me conta, você se identificou com algum desses sinais? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas também. E se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tem muito mais vindo por aí. No próximo vídeo, vamos falar sobre as feridas da infância, aquelas que ainda ecoam na vida adulta, porque iluminar as raízes é o primeiro passo para florescer. Até o próximo vídeo.